Hello, meus amores. Good morning. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 9, onde a gente começou, a aprender sobre as greetings, que são as saudações, aquelas que a gente costuma fazer sempre, O bom dia, boa tarde, boa noite e o bye-bye, o tchau, em inglês, Então, a gente começou a aprender sobre esses greetings na aula da semana passada. E aí a gente aprendeu quando é que a gente utiliza cada um deles nas diferentes situações do dia. A gente viu, por exemplo, aqui o exemplo da Rebecca, Da Rebecca aqui, onde a gente viu as partes do dia dela e onde ela utilizava cada uma dessas greetings, Cada uma dessas palavrinhas. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira figura que a gente viu foi quando a Rebecca estava acordando, Então, quando a gente acorda ou pela manhã, quando a gente vai dizer bom dia para alguém em inglês, a gente fala good morning. Depois, a gente viu aqui na segunda figura, quando a Rebecca ela já se arruma, para ir para a escola, e a gente viu que quando a gente vai dar tchau para alguém, a gente pode dizer goodbye, ou então a gente pode dizer o bye bye, Ou bye, certo? Depois a gente aprendeu que à tarde, a gente, quando vai fazer qualquer coisa à tarde, quando chega na escola, quando vai para algum lugar, quando a gente vai dar boa tarde em inglês, a gente diz good afternoon, good afternoon. Depois a gente viu também quando a gente vai dizer boa noite. E a gente viu que existem duas formas de dizer boa noite. A gente aprendeu que existe aquela onde a gente fala quando a gente está chegando em algum lugar à noite, ou quando alguém está chegando, Eu usei até o exemplo de quando a mamãe ou o papai está chegando no trabalho, Então, eles sempre, quando chega que vão dar boa noite pra gente, a gente diz good evening, good evening. Então, se a gente estiver chegando em algum lugar também, à noite, a gente não vai dizer good night, a gente vai dizer good evening. E o good night, que a gente aprendeu por último aqui, a gente usa quando a gente vai dormir ou quando a gente tá indo embora de algum lugar, Quando a gente vai para algum lugar, vai se despedir de alguém à noite, então a gente diz good night, certo? Então foram esses greetings que a gente aprendeu na aulinha da semana passada. E aí aqui nessa página vocês tiveram que relacionar, que ligar cada um deles para as situações do dia. Vocês tinham as figuras que mostravam as situações, as ocasiões onde a gente utiliza cada uma desses greetings e vocês tiveram que relacionar, que ligar e escrever embaixo bem bonitinho. Depois a gente aprendeu também, A gente viu aqui essa conversa onde vocês tinham que repetir, Vocês tinham que repetir para vocês irem treinando. Então, a gente viu aí quando o menino chegou na escola, E ele falou, good morning, teacher. E ela disse, good morning, Derek. How are you? A gente aprendeu o que é que significa how are you e como a gente pode responder quando alguém pergunta isso pra gente, Então, a teacher, a professora, ela perguntou para o Derek aí, para esse menininho, how are you? E ele respondeu, I am fine, thank you, and you? E ela respondeu, me too, eu também, Então, o que é que isso significa? How are you significa como você está. E a gente aprendeu como a gente pode responder, de que maneiras. A gente tem aí no livro 3 maneiras que a gente pode responder quando alguém pergunta pra gente, how are you? A gente pode dizer, I am happy, eu estou feliz. I am sad, eu estou triste. Ou I am fine, eu estou bem. Então, a gente aprendeu dessas 3 formas. E na última atividade da semana passada, a tia leu alguns áudios, algumas frases para vocês, e vocês tinham que marcar a figura correta. Então, na primeira página, vocês marcaram a segunda figura, Que a frase dessa atividade, A frase foi good afternoon, da letra A. Então, good afternoon and let's play. Então, vocês tiveram que marcar a segunda figura da letra A. Na letra B, a frase foi good morning, teacher. Foi isso? Isso, good morning, teacher.
e vocês tiveram que marcar a primeira figura da letrinha B. Na letrinha C, a frase foi Good evening and happy birthday. E aí vocês tiveram que marcar a segunda figura, né? Que é a figura aí das crianças que estão na festa de aniversário. E na letra D, por último, a frase foi Good night, boa noite. E vocês tiveram que marcar a segunda figura, onde tem aí o menininho dormindo, né? Então, na aula da semana passada, a gente estudou até a página 59. E na aula de hoje, nós vamos estudar a partir da página 60, certo? Página 60 e 61. Primeiro, a gente tem uma figura aqui de uma xícara de chá gigante, né? E depois a gente tem algumas outras coisas, né? Tem um avião, tem um ônibus bem engraçado, né? Vermelho, que é um ônibus de andar. Tem uma bandeira também aí embaixo. Tem uma cabine vermelha, uma cabine de telefone. Tem alguns carros também passando e tem uma torre bem grande que tem um relógio, né? Então, o que é que isso significa, tia? O que é, teacher, que isso significa? A frase que nós temos escrito aí diz assim: Afternoon tea in England. Então, o que é que isso vai significar? Por que vocês estão vendo essa figura? Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre a Inglaterra também. Então, nessa frase aí, nessa figura, a gente tem algumas coisas que são costumes lá na Inglaterra. Tem os Estados Unidos e tem a Inglaterra, que são dois países onde se é falado inglês. Então, a gente tem esses dois países e a gente vai aprender sobre coisas que são muito comuns lá na Inglaterra. Então, a gente tem essa xícara de chá, tem essas outras figuras, e a gente vai ver o que é que isso significa. Essa figura, ela está mostrando esses símbolos, né? Símbolos de coisas que são muito comuns lá na Inglaterra, que são característicos lá de Londres, que é a capital da Inglaterra. Então, tem aí primeiro o Big Ben. O que é o Big Ben? É esse relógio gigante que vocês estão vendo aí nessa torre. Ele é um dos maiores relógios do mundo e talvez seja o mais famoso. É esse relógio do Big Ben. Tem também a monarquia. O que é a monarquia? O que é que isso significa? Então, tem também a monarquia inglesa, onde lá na Inglaterra ainda existem rei, rainha, príncipes, castelos, princesas, né? Famosos palácios. Então, lá na Inglaterra ainda existe essa monarquia. Lá é o local onde existem o príncipe, né? Que até a gente vê às vezes na televisão falar, né? Da rainha, do príncipe, né? Então, lá na Inglaterra ainda existe uns palácios muito bonitos. Existe também a rainha, o rei, alguns príncipes e princesas, né? E lá é muito comum, é uma coisa que é muito característica, que as pessoas lá fazem muito, é tomar o chá às 5 da tarde. É um costume que eles têm, que os ingleses têm, de quando dá 5 da tarde, eles se reúnem para tomar chá. Então, por isso que tem essa xícara de chá gigante aí, né? E tem esse tema, Afternoon Tea in England, né? Porque lá na Inglaterra é muito comum, 5 da tarde, as pessoas se juntarem para tomar chá. E lá também tem umas casas muito bonitas, onde vendem, né? Umas casas de chá, onde as pessoas podem ir também e podem tomar o chá da tarde, né? Como naqueles desenhos, né? Como naqueles filmes que a gente vê dos príncipes, das princesas, que se reúnem, né? Que tomam aquele chá bonito, como Alice, né? No desenho da Alice, ela toma também, né? O chá da tarde. Então, lá na Inglaterra é muito comum todas essas coisas, né? Todos essas características são muito comuns lá da Inglaterra. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? No caderno de inglês de vocês vão ter que fazer esse trabalhinho aqui. Vocês vão escolher um desses dois países. A língua inglesa, ela é muito tradicional e muito falada, é a língua falada, na verdade, desses dois países, dos Estados Unidos, né, the United States, e da Inglaterra, que é England.
Então, vocês vão escolher um desses países e vocês vão fazer uma pesquisa sobre os costumes e as tradições de um desses dois países, certo? Então, lá no caderno, vocês vão escrever lá. Por exemplo, se vocês escolherem sobre os Estados Unidos, vocês vão precisar pesquisar na internet os costumes, as tradições, as coisas que acontecem lá nos Estados Unidos, que são tradição. Se vocês escolherem a Inglaterra, vocês também vão escolher coisas que sejam tradição da Inglaterra e vão fazer no caderno e depois vocês vão mandar uma foto para mim, tá certo? Por último, a gente tem aqui abaixo o challenge, que é um desafio. O que é que vocês vão ter que fazer? Relacione as refeições aos períodos do dia, depois complete as frases com os pares de palavras. Então, a gente tem aí 3 tipos de refeições. Três refeições e 3 períodos do dia. A gente tem aí o número 1, breakfast. Breakfast, que significa café da manhã. No número 2, a gente tem aí o lunch. Lunch, que não é lanche, é almoço. E no número 3, a gente tem o dinner. Dinner, que é o jantar. Então, vocês vão precisar relacionar essas refeições para os períodos do dia. No primeiro quadrinho do outro lado, a gente tem evening. Evening, que a gente aprendeu que é tarde. Então, que tipo de refeição é que a gente consome, né? Que tipo de refeição é que a gente faz na evening, à tarde? Qual é o tipo de refeição que a gente faz? Será que é breakfast? Será que é lunch? Ou será que é dinner? E aí vocês vão colocar o número nesse primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, a gente tem aí morning, que a gente aprendeu que é manhã. Então, qual é o tipo de refeição que a gente faz na manhã? Será que é o breakfast, o lunch ou o dinner? E, por último, a gente tem afternoon. Eita, eu troquei. Eu troquei. O primeiro quadrinho é evening, que é à noite, né? Ou ao anoitecer. E no último quadrinho, a gente tem aí afternoon, que é à tarde. Então, vocês vão ter que fazer ou colocar esses números nesses quadradinhos, tá certo? Então, lembrando, breakfast, café da manhã, que é o do número 1. O do número 2, lunch, que é almoço. E o do número 3, dinner, que é jantar. E depois do lado, vocês vão ter também esses 3 quadradinhos. Evening, que é a noite, né? Ou anoitecendo, né? Quando tá anoitecendo. Morning, que é manhã. E afternoon, que é a tarde, tá certo? E depois vocês vão ter que completar as frases com os pares das palavras. Então, por exemplo, a gente tem aqui, na número 1, I have, e aí vocês vão escrever, por exemplo, I have breakfast in the... E vão escrever o período do dia onde a gente tem o breakfast, onde a gente toma o café da manhã. No número 2, I have lunch in the... E vai escrever também o período do dia onde a gente almoça. E no número 3, I have dinner in the... E vai escrever também o período do dia onde a gente tem jantar, né? Onde a gente janta. Depois, aqui na seção Let's Remember, vocês têm aqui uma atividade onde vocês vão precisar localizar e marcar. Aqui a gente tem uma figura que parece até um quebra-cabeça, né? E aí a gente tem algumas letras e 3 números, né? Número 1, 2 e 3, e tem das letras A até a letrinha E, que aí completa parecendo esse quebra-cabeça. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo, vocês vão ter que escrever o número, a letra e o número onde está o que está pedindo aqui. Então, por exemplo, aqui na primeirinha palavra, na letra A, a gente tem, nessa primeira palavra, a gente tem a kite. A kite. E a gente aprendeu o que é uma kite. O que é mesmo uma kite? Será que você consegue lembrar? É uma pipa, né? Muito bem. Então, a kite é uma pipa. E em que figura é que a kite se encontra? Em que figura é que ela se encontra? Ela tá na letrinha C. E qual é o número que a kite tá? Número 1, não é isso? Então, vocês vão ter que escrever
aqui no primeiro quadradinho, onde tem aí escrito a kite, vocês vão ter que escrever um C e um 1, porque é a figura onde a kite está localizada, na letrinha C do número 1. E vai fazer isso com todas as outras. Depois a gente tem a girl. A girl, que nós aprendemos que é a menina, não é isso? A girl é a menina. E em que figura é que a girl está? Em que figura a menina está? Então, vamos lá, a gente vai ver de novo. A gente já viu que ela está no número 3, né? Tá aqui na barrinha do número 3. E em que letra ela está? Na letrinha C também, não é isso? Na letrinha C do número 3. Então, onde tem aqui na segunda palavra, onde tem a girl, vocês vão escrever um C e um 3. E depois a gente tem aí a boy. A boy, que a gente aprendeu que é o menino, não é isso? Girl é a menina e boy é o menino. E onde em que figura, em que quadrinho é que o boy está? Então, ele também está no número 3 e está na letrinha A. Ele está na coluna da letrinha A. Então, vocês vão escrever aqui no terceiro tracinho, onde tem escrito a boy, A3, certo? Primeiro a letrinha e depois o número que vocês vão escrever. Depois a gente tem aí a bird. A bird, que a gente já aprendeu nas outras aulas, que é o pássaro. E em que figura é que o pássaro está? Será que você consegue descobrir? Quero ver se você consegue fazer. Então, você vai ver qual é a letrinha e qual é o número que a bird, né, que o pássaro está, e vai escrever aqui também. Depois, a gente tem aqui a cat. A cat, que nós aprendemos que é um gato. Então, vocês também vão procurar qual é a letrinha e qual é o número que o cat está e vão escrever também aí onde tem a cat. Depois, vocês vão escrever aí the sun. The sun, que é o sol. Então, em que figura, em que quadradinho é que o sol ele está? Então, você vai observar e vai também escrever primeiro a letrinha, depois o número ao lado da letrinha. Depois, a gente tem aí a bike, que a gente aprendeu que é a bicicleta. Então, vocês vão procurar em que figura, em que número, em que letra é que a bike está e vai escrever. Depois, as flowers, que são as flores, vai fazer a mesma coisa, vai procurar em qual quadrinho, no quadrinho de qual letra e de que número as flowers estão e vai marcar. E por último, a dog. Em que quadrinho, né, você vai escrever a letra e o número que o dog está, tá certo? E por último, vocês vão precisar destacar as palavras corretas para completar as frases. Então, aí a gente tem das letrinhas A até a letrinha F. E na frase a gente tem aí um parêntese com duas palavrinhas, né? Então, por exemplo, vocês têm aí na letra A, good morning ou sorry, class. Qual é a palavra que vai se encaixar nessa frase aí? Good morning ou good sorry? Então, vocês vão fazer um tracinho, né? Vão sublinhar a palavrinha certa dessas duas aí, ou morning ou sorry. Na letrinha B, a gente tem how ou good afternoon, teacher. How ou good afternoon, teacher. Qual é a palavrinha que vai se encaixar aí no afternoon, teacher? Será que é how ou será que é good? Então, vocês também vão sublinhar a palavrinha correta. Na letra C, a gente tem how are you ou she. Então, qual é a letrinha, qual é a palavrinha que vai se encaixar também nessa pergunta? Será que é how are you ou how are she? Na letra D, I am evening ou fine, thank you, and you? Então, qual é a palavrinha também que vai se encaixar aí? I am evening ou I am fine? Vocês vão também sublinhar, né? Passar um tracinho na palavrinha correta. Na letrinha E, a gente tem goodbye ou good night, sweet dreams. Então, o que será que vai combinar aí? Será que é goodbye, sweet dreams ou good night, sweet dreams? E na letrinha F, help me, thank you ou help me, please?
que será que vai combinar aí? Então, vocês também vão sublinhar, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente relembrou esses greetings que a gente aprendeu, né? E se a gente aprendeu também sobre as tradições da Inglaterra, né? Que é muito comum lá tomar o chá da tarde e vocês vão ter que fazer essa pesquisa, né? Ou sobre os Estados Unidos ou sobre a Inglaterra, sobre as tradições. Na próxima aula a gente estuda sobre um outro assunto. Eu espero vocês lá. Bye, bye!